Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 21 de março, sexta-feira, da segunda semana da Quaresma. Chegamos aí a mais um fim de semana, nos preparando para um domingo, né, o terceiro domingo da Quaresma, e assim a gente vai caminhando, devagarzinho, daqui a pouco a gente já chegou lá na Semana Maior. Amém? Jesus vai mais uma vez hoje nos orientar, nos chamar à conversão. Vamos refletir o Evangelho de hoje? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Mateus, está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Mateus, 21, versículos 33 seguintes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se aos fariseus, aos escribas e mestres da lei, Jesus contou esta parábola. Ouvi mais uma parábola. Um fazendeiro plantou uma vinha, rodeou-a com uma cerca, construiu nela um lagar e ergueu uma torre. Arrendou-a a uns lavradores e depois partiu em viagem. Quando chegou o tempo da colheita, mandou seus empregados receber dos lavradores os frutos. Estes, porém, agarraram os empregados, bateram num, mataram o outro, apedrejaram o outro. O fazendeiro mandou novamente outros empregados em número maior que da primeira vez, mas eles os trataram do mesmo modo. Finalmente enviou seu filho, pensando, a meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores, quando viram o filho, disseram uns aos outros, é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com sua herança. Então agarraram, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses lavradores? Responderam eles, vai punir com morte terrível esses criminosos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entreguem os frutos no tempo certo. Jesus lhes disse, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, isto é, obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e dado a um povo que o fará produzir seus frutos. Ouvindo essas parábolas, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas tinham medo das multidões que o consideravam como profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, eu fui lendo e fui passando assim um filmezinho na minha cabeça, imaginando a cena. Jesus sentado com os fariseus, com os mestres da lei, né? E os escribas, são as pessoas que entendiam da palavra. Essas pessoas, elas eram, no caso, a obrigação delas, falar de Deus para as pessoas, ser misericordiosos, fazer com que o reino de Deus crescesse, né? Mas eles não, eles só pensavam neles mesmos, eles só pensavam em dinheiro, só pensavam em lugares de pompa, como nós já vimos em outras passagens. Então, o que Jesus quis dizer para eles? Que o reino de Deus ia ser tirado deles e ia ser entregue a outras pessoas. Quem que Jesus escolheu para seguir eles? Pescadores, pecadores, cobradores de impostos. Não eram essas pessoas que seguiram a Jesus e que depois anunciaram a palavra de Deus com tanta ousadia, determinação, que a palavra de Deus chegou até nós hoje. Aqueles fariseus não fizeram nada, mas os discípulos fizeram. E não eram pessoas estudadas, não. Poucos deles tinham estudo, a maioria eram pessoas sem estudo. Pedro, Tiago e João eram pescadores, né? Então, e são essas pessoas que levaram adiante a proposta, né, de Jesus, aceitaram.
Nós estamos com o Senhor Jesus. Aonde mandar eu irei, né? Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. E eles, quando Jesus contou essa parábola, eles foram entendendo que Jesus estava falando era deles. Olha, um homem, um fazendeiro, plantou uma vinha, rodeou com a cerca, construiu um lagar, ergueu uma torre, arrendou aos lavradores e depois partiu em viagem. Ele arrendou a terra dele e falou, vocês vão plantar a vinha, vão colher e depois eu vou dividir com vocês. O terreno é meu, mas a plantação é de vocês. Nós vamos dividir, né? Um vai ficar com uma parte, outro vai ficar com outra. Mas nele viajar, né, quando chegou o tempo da colheita, os empregados, né, mandou seus empregados receber dos lavradores os frutos. Olha, vai lá, eu deixei para eles tudo pronto, agora eles tinham só que cuidar, que regar, que manter vivo o pé de uva. Agora que já deu uva, você vai lá e divide com eles o que é meu, né? Eles vão ficar com a parte deles, eu vou ficar com a minha parte é maior porque eu investi mais. Mas a parábola vai dizer que os empregados foram lá, né, receber os lavradores. E eles agarraram os empregados, bateram, mataram, fizeram um pandemônio ali. Aí o que o fazendeiro falou? Bom, eu mandei foi só meus empregados, eles não respeitaram ele, mas eu vou mandar meu filho eles vão ter que respeitar. É Jesus, é o Filho de Deus, que veio estar conosco. O fazendeiro é Deus, o Filho é Jesus. Quando eles viram Jesus, eles mataram Jesus, é o herdeiro, vamos matar e ficar com sua herança. O que os fariseus fizeram? Mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Não foi assim que eles fizeram? Quando o dono da vinha voltar, que fará com esses lavradores? Perguntou para ele. Olha, Deus mandou Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, todos eles. E todos eles mandaram para evangelizar o povo judeu. Os profetas iam para falar de Deus para o povo judeu. Jesus veio primeiro para o povo judeu, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para depois ele chegar até nós, né? E os profetas sofreram na mão das pessoas. As pessoas que eram de Deus, que eram os escolhidos de Deus, os profetas sofreram. Aí o que Deus fez? Mandou o próprio filho dele. E o que eles fizeram com Jesus? Gente, Deus mandou o filho dele, o Messias. Eles sabiam que o Messias ia nascer. Vamos tratar o Messias bem, ele é o Filho de Deus, é Jesus, o Deus vivo, está no meio de nós. Não. Eles preferiram matar Jesus do que perder o trono deles. E é isso que nós estamos vivendo agora. Nós estamos nos preparando para viver tudo isso daqui a uns dias. Daqui a um mês nós vamos estar justamente passando pela Semana Santa. Vamos ter vivido, no caso, daqui a um mês já vamos ter vivido tudo. É a semana maior, aproveita, se prepare para viver o melhor da nossa igreja, o melhor, a cereja do bolo, é a Semana Santa. E aí Jesus vai perguntar para eles, né? Nunca leste na Escritura, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal? Então, eles rejeitaram Jesus, mas Jesus é Deus. E ele ressuscitou e está no meio de nós. O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Ele prometeu que está e está mesmo. Aí, ouvindo isso, os fariseus entenderam que Jesus se referia a eles e procuravam prendê-lo, mas tinham medo da multidão. Por isso que eles fizeram toda aquela armação para prender Jesus de noite. Foi depois da Santa Ceia, de madrugada, quando o povo acordou às 6 horas da manhã, Jesus já tinha sido condenado. E já estava, carregando a cruz dele para o Calvário. Fizeram tudo na surdina. Que nós possamos hoje tomar para nós essa passagem, sermos os empregados mesmo da vinha, trabalhar na vinha do Senhor, porque Deus vai cobrar de nós esses frutos. O que eu estou fazendo para dar frutos para Deus? O que eu estou fazendo? Eu estou matando a palavra? Eu estou matando a palavra de Deus ou eu estou frutificando a palavra de Deus?
Vamos ficar com essa reflexão hoje? Se prepare para sábado, domingo. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.